E aí, galerinha? Olá! Episódio 23 e o último episódio de 86. Acabou, galera. Passou tão rápido, mas esse anime é tão bom, gente. Tão bom, tão bom. E a gente achando que ia durar a temporada inteira e não rolou. É. Foi antes, né? O bom é que a gente vai conseguir Foi. trazer mais um anime até o final dessa temporada aqui. E a próxima temporada, vocês já sabem, né? Não vai ter anime fora da temporada, porque a próxima temporada tá um negócio inacreditável. Yes. É nossa esperança de ter uma temporada inteira muito boa. Mas é isso aí, gente. Se vocês estão gostando, deixa um like, se inscreve no canal, comenta aí o que vocês estão achando do 86, do anime, do react. Se vocês assistiram com a gente, o que vocês acharam do final do anime. A gente termina hoje. Provavelmente é um episódio mais de pontuação. Porque como aparentemente ainda não tem uma segunda temporada confirmada, então eu acho que eles vão terminar pontuando e não dando gancho. Talvez tenha um gancho ou outro, mas enfim. O próprio encontro com a Lena é um gancho pra segunda temporada, então eu acho que talvez não trate disso aqui. Mas isso vamos aí? lá, vamos ver. É isso, vamos pro episódio. ...24 de dezembro. Natal! おかえりなさい。お帰りなさいませ。 Uhum. いやー Peck. O dela fez até menos barulho. ちゃんと帰ってきてくれて交代と休養は重要だからね。 Eu adoro esse bom humor do Ernest. これは僕からみんなに1年なんてあっという間だね。連邦に来て2回目の生誕祭、 Uhum. 今度こそプレゼントを渡せて嬉しいよ。ただいま。ただいま。おうんただいま。ただいま。 Eles estão entrando na dele. É. A live ficou até envergonhado. よかったな。早速パーティーじゃな。その計算ドリルは終わったのかな。まったくためになるお仕置きじゃ。 Marshmallow. Todo mundo com roupinha casual. Sem aquele uniforme marrom horroroso. Ó, Nossa, que monte de coisa aleatória. livros de culinária pro Shin. Oh. Essa bota é bonita. E ele tá fazendo? Nossa, cheio de casca. Vai tá crocante esse... Ah, ficou bom? Todo mundo indignado que o Shin fez alguma coisa boa. Ele pintando colorido agora. A vida ganhou cor, né? 独立機動部隊。って要するに今まで通りレギオンぶっ潰せってことだろ。そう前線で戦いたいという君たちの希望に沿ったあくまでも僕個人からの提案だ。問題は直属の上官となる客員士官についてなんだけど。まあ別にいいんじゃない？そうね。ああ C 君は Quem é? É a Lena? 西方方面軍は実に6割そう全士官学校特殊校新兵訓練基地の教育機関を繰り上げ補充兵に当てていますですが訓練不足は否めません対してレギオンは戦闘部隊こそ減毛したものの生産施設は全くの無傷です É, esse é o problema. A guerra continua. 確実に悪化していく Precisa atacar esse lugar então, né? É. つまりこのままでは人類側がすりつぶされて敗北する。そうだね防衛線はこれまで通り維持しつつ Esse aí vai ser o comandante dele, será? 集中的に排除する独立機動部隊を設立し運用するまさか閣下からも同様のご提案があるとは86だけで機動打撃部隊を編成する、 失礼ですが閣下らしからぬお考えではそうは言っても彼らの希望だからね。
彼らには彼らなりの価値観があるというのに Ah, ele? 不憫だからと拒絶する権利は僕にはないよ。今はまだ戦場を選ぶというのなら仲間同士 Você viu que ele entendeu a questão da pena? その86 Sim. たちです Ele entendeu que era uma coisa que ele tava fazendo por eles, mas que eles não queriam que sentissem, Aceitaram esses entendeu? oficiais estrangeiros. 僕も心配していたところだけどその必要はなかったみたいだ。何しろ Não entendi. Oficiais estrangeiros, então pode ser que a galera da Magnolia deve estar vindo pra cá, entendeu? Então vai ser só de 86 mesmo. Talvez. Faz sentido eles lutarem aí, porque aí eles vão ser muito melhor tratados, né? 友人悪い来るのが遅くなった友人西部戦線はお前がいた時と同じだなんとか維持できてるどうして戦うのかと前に聞かれたな正直まだよくわからない俺にはお前が言ったような戦う理由なんて何もないからけどあいつらに最後まで連れて行くと約束したあいつらに見せたいものが戦場じゃないことだけは分かった Hum. 海をいつかお前が妹に見せたいと言っていた景色を見たいとは俺は思わないでも海を見せたいとは思う知らないものを見たことのないものを見せられたら俺が戦う理由は今はまだそれでいいんじゃないかと思うまた来る今度はお前が見たことのないものを伝えにマルセルニーナがやってるんだ友人の妹死んだお兄ちゃんに手紙を書き続けてる俺のせいだな待てよ O mistério das cartas será resolvido? だよ俺だよ Uhum. この封筒お前に Falei. ニーナに手紙を書かせたのは俺だよ悔しくてやりきれなくてでも俺は悪くないって思いたくて全部お前のせいにしちまったすまない Nossa. すまない悪かったお前にも彼女にも俺はNossa. よかったな笑ってて A foto que a Frederica tirou, lembra? Uhum. シンはさパーソナルマーク変えないの嫌か書くのが嫌ってわけじゃないけどちょっと縁起悪いかなって変な言い方になるけどもう背負ってあげなくてもいいんじゃないの Ele tá tentando libertar você, Shin. Uhum. Você não é mais o Shinigami. そうかもしれないけどでも6年も使って今更縁起もないだろうし重いとは思ってないからはいはーい吹っ切れたみたいだな。いろいろそんな風に見える。さあなでももうちゃんと見送ってやれると思う
兄さんがいない先を見ようとするのは難しい。望むものも求めるものも何もない。何のために生きるのかまだわからない。でも本当に書いちゃうよ。俺は Quero saber também. 俺には俺を置いていく気のない奴らがいる。俺でいいと言ってくれる A 人 gente が não い viu o る。 que a Angie falou aquela hora, naquela cena É. passada? 多分もう大丈夫。自分でいける。ありがとう。分かってる。お前たちのことも忘れてはいない。俺は死神だ。 Ele aceitou, né? 戦おう。レギオンに閉ざされた今のこの世界のままでは果たせないか。彼らのために、あいつらのために。彼女のために。 O gatinho. 帰ってくることができたのはあなたたちのおかげです。忘れません。 Você vê, do mesmo jeito que o Shin guarda na caixinha a insígnia que ele faz do robô de cada um, ela também tem uma caixinha pra guardar os mortos dela, né? Sim. As mortes que ela precisa carregar. 戻りました、お父様。革命祭の日の夜、レギオンの大攻勢が始まりました。多くの仲間と私は戦ってきました。呼びかけに応えてくれたたくさんの86区の方たちも共に忘れません。しかし共和国は滅亡しました。わずか1週間のうちに。それでもなんとか防衛戦を続けているところに Desculpa, mas aquela cidade de merda precisava acabar. Exato. 救援の軍勢が到来しました。はるか東、レギオン支配域の国境線も越えた向こうから。彼らギアーデ連邦は共和国が86に行った迫害と虐殺をすでに知っていたのです。86区で生き残っていた人々は連邦に救出され、希望すれば誰でも連邦市民になることができるようになります。ひどいことは終わりました。救援軍は今もこちらに駐留し、最低限の支援だけは続けてくれています。おい、こいつの方が多い Ah, しっかりやれよ。平等に扱え mata ele. 色付きはよ。 Quer morrer de fome? なんでこうなるんだよ。 罪を自覚しない市民にはいずれも罰にはなり得ません。おじさまの言う通りなのでしょうか、お父様。 O tio dela morreu pelo jeito, né? O gatinho. ミリーゼ大佐。それは。お気になさらず。なるほど。改めてレ
ギオンに攻め込まれた我々をその優先により戦線を巻き返し、ここ第1区まで奪還して助けてくれたのは大佐も分かっているだろうが、最新鋭の兵器でから出る士気高く盛況な連邦軍の皆様だね。はい。今回膠着している第1区より北方の奪還にあたり、 Engraçado, olha a família dele. É meio forjado, né? É. 君はその奪還部隊の指揮官に志願したとのことだが、間違い É ela mesmo. 間違いありません。いやー、君ならそうすると上官の私には分かっていたよ。私も同じ気持ちだ。せいぜい頑張ってくれたまえ。で、行くの？連邦に。ええ。驚かないの？今さら。驚いたから、レーナと一緒にいられないわよ。 Ela tem um ponto. あの日以来、どれだけびっくりさせられ続けたか。もう一生分驚いたわ。なんでどうした？そんなことできる？これ連邦が作ったっていうレイドデバイス。なぜか共和国と同じ設定があるのよ。たまたま。いやどんな偶然？どういうこと？連邦製なのにこっちの技術が入ってるの。生きてる86が関わってないとこんなの無理よ。 Então, 大構成よりも前に連邦と接触した86がいると思う。 Eles estavam lá. era com ele que você tava falando, Lena. Uhum. Agora que caiu a ficha. それもこれも向こうに行けばわかるか。アネット、なんであなたが連邦のレイドデバイスを持ってるの？志願したからよ。技術士官として派遣されるわ。 Ela vai também. 私も連邦に行く。自分にできることを最後までって。そんなレーナ見てたら仕方ないしょうがないって思いたくなくなっちゃった。私だけじゃなくて多分他の人も。 A equipe dela, né? É. だからパラレード使うなら私が行かないとってこと。また一緒ね、レーナ。 Vamos continuar comendo pudim. Exato. E dessa vez não vai ser artificial, porque elas vão estar lá, né? すまない、まだもろもろ計画中でね。しかしこれは。君を軽んじているわけではないよ、ミリーゼ大佐。86と共に防衛戦を戦い。 Não entende o que acontece, tá acontecendo, gente. 私たちは歓迎する。ありがとうございます。最後まで全力を尽くします。 ではまた本国で。 O que tá acontecendo? Ela não vai? Não tem uma lista? Alguém me explica? Calma. Nossa 時間く senhora. らいは稼いでやろう。せいぜい打ちのめされるというレイナ。お前の望んだ甘ったるい夢が現実の前に壊れていく様に。おじさま、もう少し時間をください。私の夢が壊れるまで。これはお待ちしておりました、ブラッディ・レジーナ。早速ですが行きましょう。お見せしたいところがあります。 Aí ela foi ver. Agora ela Ah, vai ligar os pontos. não tá o nome do Shin. O nome dos Não 5 tá não o tá lá. nome da Kurena. O Faido. Ela colocou a caixinha dela.
favor. Ela já entendeu que eles chegaram lá, sabe? Que foram eles que chegaram até aí. Aparece o 5. Eu acho que vai ficar pra próxima temporada. Que droga. 彼らが行き着いた最後まで進み続けた者しかたどり着けない場所に行き着くまで戦い抜くために生き切るために É. あいつらの音も頼むぞ。 E vem. Lá vem. 俺も見たんだよ実はあん時覚えてねえけどあいつどんな顔すんだろうな。黒い猫と一緒らしいわよ。キティだったらねこれこっちは Ele mudou o desenho. これだ Oh! シンはああはならないそういう関係じゃないもんっていうか私の方が付き合い長いから Não, Isso não preocupada. importa. O antes e depois deles, né? 理想的なボーイミー数があるだよ。ピピピいい Não vai não. なんだっけブラッディ・レジーナ趣味悪いよね。 Que brega. 見えるか。すみませんカッカお待たせいたしましたいいえ誰かを悼む時間を遅いなどとは思いませんよ。どうぞあなたにお預けする部隊員たちを紹介します。 Nossa. 本当にあれがいろいろあったんだろう。ち Registra tudo, Findo. サンマグノリア共和国軍大佐ブラディレーナ・ミリーセですはじめまして初めましてではありませんよ。もっともお目にかかるのは初めてですが。お久しぶりです。ハンドラー1。ギアーデ連邦軍大尉元スピアヘッド戦隊戦隊長新鋭ノーゼンです。Nossa, ela segurou. Nossa. Ah, puta merda.
Que final. Você viu a frase estava escrito? We can't forget. Nós não vamos esquecer. Nós não vamos esquecer. Ah, que final. Cara, foi muito bom. Muito bom. Eu já tinha perdido a esperança que eles iam se Eu encontrar. também. Isso aqui é legal. No final foi tudo pela ótica do Faido, sabe? Porra, que homenagem foda demais. Ah, Cara, foi muito bom. Foi sim. muito bom, de verdade. Não, sem palavras, esse anime foi perfeito. Perfeito. É, 86 pula disparado pro meu top 1. É o melhor anime que eu já vi. O melhor. não, o roteiro dele foi maravilhoso. Cara, A animação nossa. foi muito boa. Enfim, sei lá, O drama. sem palavras. Caramba. E assim, eu fui enganada, que eu achei que ia terminar sem eles se encontrarem. Eu tava e conformado Eu já. já tava falando assim, não vai ter, né? Que não sei o que tem. Aí termina desse jeito. Cara, Foi melhor do que eu imaginei que seria, sabe? sim. Sim. Nossa. Bem no finalzinho, sabe? Gente, O que dizer? O que o dizer? que dizer? Que final. Que final. Nossa. O crescimento dos personagens foi maravilhoso. Os dramas vividos foram maravilhosos, assim, muito bem explanados, assim, né? O final da temporada, eles tiram o Shin do posto de Shinigami frio e invencível, sabe? O Shin, ele é a pessoa mais sensível nessa segunda parte da temporada. Ele é a pessoa mais frágil, sabe? A pessoa mais conflitante com a cabeça dele. É quem mais precisa de apoio, né? Exato. E a pessoa que tinha todos esses defeitos na primeira parte era a Lena, e foi ele que fortaleceu a Lena. Foram os 86 que fortaleceram ela. E no final ela vem triunfante pra trazer isso de volta, sabe? Pra retribuir e salvar ele. Puta. Cara. Gente, E ver eles se reencontrando no final de volta. Puta. esse final Todo o esforço dela não foi em vão, sabe? Todo o esforço deles não foi em vão. o respeito por todos os mortos que ela tava tendo ali. E assim, eu jurava que quando ela viu o Faido ali, ela ia jogar os desenhos deles ali na caixinha dela. Eu achei que isso tinha acontecido, Uhum. sabe? E aí ela sai com os desenhos na mão e quando ela encontra eles, ela percebe Mas sabe que qual que é a era verdade? ele, sabe? Sabe qual que é a verdade? Por que ela não jogou os desenhos? Porque o nome deles não tava na lápide. Sabe? Não tava no monumento. Então ela se agarrou a isso mais um pouco. Ah, cara. Gente, sei lá, não tem o que falar. Pra mim foi perfeito. Eu foi tô muito na bom. merda. O que eu vou fazer da minha vida com esse anime? Puta que pariu. E agora, assim, queria uma segunda temporada, entendeu? Não tem. Não tem. Mas vou dizer, mesmo que não venha uma segunda Eu temporada, tô muito mesmo satisfeito. que a gente saiba que a guerra continua e que tem espaço pra mais história, o anime terminou absolutamente redondinho. Redondinho, perfeito, sabe? Ele entregou o que ele precisava Ele entregar. terminou de um jeito que não. Uma segunda temporada, ela seria bem-vinda, mas ela não é necessária. Exato, é. Ela não é necessária, mas se vir, eu vou esperar ansiosamente por uma continuação desse anime, cara. Porque ele já mostrou do que ele é capaz. Uma segunda temporada acho que não estraga tudo, sabe? Puta. Sim, foi maravilhoso. Muito obrigada pela indicação de vocês. Gente, vocês são foda demais. não Vocês me são arrependo foda. de ter escolhido esse anime pra gente colocar pra Nenhum votação. Nenhum minuto. Puta, eu fico com dó dos próximos animes que a gente vai assistir, porque... Puta, A pra carga chegar aos dramática pés vai desse ser bem anime. diferente. Nossa. Pra chegar aos pés com esse plot, essa história tão original, tão perfeita. Com esses personagens que... Nossa. Há tanto personagem que ficou perdido no meio da história, sabe? Puta. Eu fiquei... Nossa, esses últimos 3 episódios eu tava com medo dessa galera morrer. Um medo. Porque lembra que eu falei lá no começo da temporada? No final, eu só tenho certeza que vai sobrar a Lena e o Shin. O Shin, no meio do caminho, eu já tinha perdido a esperança. Achei que ele ia morrer também. Também. Falei, putz, esse anime é da Lena, só vai sobrar ela, sabe? É Kamiga Kill. Mas não, sobraram 5. Puta. Foi maravilhoso. Ah, que final. Nossa. Que final. O autor e o roteirista foram brilhantes. Foram. Foi Eu acho que é muito bom. autora. É que eu não sei. Eu posso estar confuso, mas acho que é uma autora. Mas, porra, foda demais. É porque assim, o autor ele fez a história, né? Uhum. A novel ou Sim. o mangá, não lembro agora. Mas precisa de um roteirista pra fazer o anime. E às vezes o roteirista ele dá uma estragada.
né? Roteirista, produtor também, né? Isso. E assim, nesse caso, não tem nesse falhas. anime foi brilhante. Foi brilhante. Todo mundo acertou perfeitamente no que tava fazendo. Pelo amor de Deus. Foi. É isso, gente. Gente, muito obrigado por ter Muito acompanhado obrigado. com a gente. 10 de 10. Foi incrível. Um anime incrível. É o que eu falo. Pra mim agora é a obra da minha vida. Não é nenhum outro anime. Eu tenho tantos animes. Eu falo aqui, eu teço elogios pra mim, pra Made in Abyss. É um anime inacreditável, sem falhas, um roteiro original inacreditável. O roteiro original assim, do mangá. É um mundo original. Mas ainda assim não me trouxe a carga dramática que 86 trouxe, sabe? Ele chutou pra lua pra mim esse negócio de você trazer um anime de ação com uma carga dramática muito foda. Sabe, um plot inteligente, com guerra, sabe? Nossa. E assim, eu agradeço de verdade, porque se não fosse aqui, talvez eu nunca assistiria esse anime. É. Porque ele Eu- nunca passou pelo meu radar. Talvez eu botaria a mão nele uma hora ou outra, porque eu assisto quase todos os animes que tem trilha sonora do Sawano. Vocês sabem que eu sou muito fã do cara, é um compositor inacreditável. Mas ia demorar um tempo até que eu caísse de cara nesse anime. E foi muito por comentários de vocês, dos membros. O Igor, o Lucas Gustavo falava muito, David, é a sua cara. Você vai gostar de 86, cara, dá uma chance. E a gente dá uma chance, eu não me arrependo nem um pouco. Nem um pouco. Graças a Deus que eu caí nesse anime, cara. Finalmente. Finalmente, agora, quando me perguntarem na live qual é o melhor anime que você assistiu, eu tenho um nome pra dar, sabe? 86. Assistam. Assistam. Vou falar isso toda vez que alguém me perguntar qual o melhor anime que você assistiu. 86. Assiste. Dá uma chance pra esse anime. Se você gosta de um anime denso, um anime, sabe? Putz. Porque o melhor desse anime não são as batalhas. Por mais que elas sejam muito boas. Não é a batalha. É o drama, cara. O drama dos personagens. O drama de perder os companheiros de equipe. Agora dá pra dizer que são mais de 600 nomes que o Shin carrega nas costas e que agora ele entendeu que ele tem que continuar. Em honra a esses nomes, ele tem que continuar vivo. Ele tem que ir pra frente, sabe? Ele não tem o direito de morrer, sabe? E ele não tá sozinho. E ele não tá sozinho. Ele não precisa carregar esse peso sozinho. Exato, e quanto mais nomes somam na lista dele, maior a responsabilidade dele ir pra frente. E quem mostrou isso pra ele foi a Lena. E eu repito, a melhor personagem desse anime. A Lena é foda demais. E pra mim a protagonista desse anime é a Lena. Por mais que eu foco na segunda parte aqui, porque ela é co-protagonista com o Shin. Mas em questão de crescimento, em questão de, sabe, de atitude, pra mim a protagonista máxima desse anime é a Lena. É foda demais. E que venha a próxima temporada que agora ela tá lá com eles, sabe? Puta. E ela já provou que ela é muito mulher pra ir pro campo de batalha, pra lutar do lado deles. Ela mostrou Sabe? que ela De botar tava o falando pescoço sério, o pescoço né? dela na reta. Que ela não era só mais uma porca branca, sabe? Que ela é uma aliada de fato. E se não fosse por ela, a República inteira tinha caído. Tinha. Não tinha sobrado nem aquele pessoal que sobrou lá. Foi ela que tomou as rédeas da guerra, sabe? A Lena, putz, ela não tem uma falha pra mim como personagem. Não tem. Não tem uma coisa que ela podia melhorar isso aqui. Não tem. Ela é o nível perfeito de um personagem pra mim. Puta. Não é um personagem... ela tem as suas falhas enquanto pessoa, mas não enquanto personagem pra mim. Porque falhas como pessoa pra mim também faz parte de um bom personagem. E... agora, tem mais personagens que dá pra trazer pra essa história. Lembra da equipe de mecânico lá do 86? Sim. Do Spearhead? Dá pra trazer eles pra cá agora também. A gente vê eles de novo no praticamente, anime. pelo que eu entendi, todos os 86 que estavam lá na República Aceitaram foram pra lutar Federação. Com a Federação Guiard, Porque, né? tipo assim, pra que eles vão continuar lutando por um lugar que escravizou eles a vida inteira? Eles salvaram. Mas não quer dizer que eles vão ficar lá, entendeu? É. Pelo contrário. E não foi por eles que eles salvaram. Eles salvaram por não foi pelo público, pelo povo. Eles salvaram por eles, pra eles continuarem vivos, E e pela pela Lena. Lena. E outra, depois do que esses 5 fizeram ali em Giad, essa federação provavelmente idolatra os 86. Eles tomaram a frente, por mais que eles pareçam monstros, eles tomaram a frente, eles foram até o final. Eles foram até o Morfo, os 5. E você pode ver, cada um defendeu uma linha ali. A Angie defendeu uma, o Raiden defendeu a outra, os outros dois que eu nunca lembro. O Theo e a Kurena. O Theo e a Kurena. Cada um defendeu uma linha pro Shin enfrentar o Morfo no final. Sabe? Isso que você me falou me lembra uma coisa. Eles falaram pro Shin nunca ir lutar sozinho. Aham. Pra eles não deixarem pro Shin não deixar eles pra trás de novo. Uhum. Dessa vez,
eles foram ficando um a um pra trás porque Por eles escolha. entenderam que o Shin que tinha que terminar essa batalha. E eles precisavam E eles segurar. precisavam ajudar o Shin dessa maneira. Aham. E o Shin, dessa vez, confiou neles. Eu vou ficar, você vai. Você viu que ele não questiona? Ok. E ele vai seguindo com aquele peso no coração de vai sobrar só eu de novo, sabe? Uhum. Nossa. E é legal, porque assim, o Raiden, puta, ele morreu. Mas não, tinha mais um Spearhead lá, que a gente não contava. O Faido, porra. A gente não contou que o Faido ia ajudar ele. E o Faido tava lá pra salvar eles E de o novo. Faido lá com Com as patinhas pra cima. Cara, que foda. Frederica. Ela foi muito... Subiu completamente no meu critério. Subiu completamente. Essa Ela menina continua, foi foda ela no final. continua ainda com algumas nuances de criança chata. Continua, porque ela é uma criança chata. Mas o que eu acabei Mas de falar... ela ajudou muito no campo de batalha. Ela foi realmente corajosa Foi. quando ela precisou ser. Foi. E ela Foi. foi essencial pra terminar a missão. E não só a missão, é a missão dela. Ela tava lá pra missão dela, sabe? Puta, ela... Cara... E é o que eu acabei de falar da Lena, que ela é uma personagem perfeita com defeitos de pessoa, mas que isso também enriquece um personagem perfeito. Tudo o que eu falei dela vale pra Frederica também. Puta, ela subiu demais no meu conceito, demais. Ela termina pra mim ali junto com o 6, sabe? É... Mais um personagem... Cara, o Ernest também, sabe? Putz. Eu não tenho o que dizer. Não tenho o que dizer. Aquele cara que... Esqueci o nome dele agora. Que ele pede desculpa pro Shin lá na... Marcel. Que cena foda, né? Que cena foda. Pra mim ele era um cuzão, mas não, ele era mais uma pessoa angustiada com tudo que tava acontecendo, sabe? E ele reconhece isso pedindo perdão pro Shin. Ele tava se culpando, mas ele não queria ser o culpado, então ele culpou o Shin. Ele não teve coragem de assumir a culpa. É. E, Tipo assim, eu não pude fazer nada pra ajudar ele, entendeu? e você viu, ele não era só mais um covarde. Ele tinha a parcela de covardia, de culpa dele ali, mas ele reconhece isso, ele admite isso, e eu acho isso tão valioso num personagem. E a cena do Shin deixando a foto pra menininha, e ela pegando a foto, e ela entendendo a situação, tipo assim... Ali ela também tirou o peso do coração dela de culpar o Shin, sabe? Porque ela agradeceu a ele por ter a foto do irmão dela sorrindo, no último momento do irmão dela sorrindo ali, sabe? E vamos combinar, olha como o Shin é um cara foda. Foda, por mais que ele tenha essa personalidade dele meio melancólica, olha como o coração dele é gigantesco. Pra ele tava sendo culpado pela morte do Eugene, mas pra ele isso não importa, eu vou carregar esse peso. Mas eu vou continuar visitando o túmulo do Eugene, porque ele foi uma pessoa importante pra mim. Por mais que todos me culpem. Ok, lembra que ele fala que eu vou carregar essa culpa, eu vou carregar esse fardo? Uhum. Ele fala isso pro Marcel, né? Eu vou carregar essa culpa, eu vou carregar esse fardo. Mas o importante pra mim é eu estar visitando a cova do Eugene. Porque ele confiou em mim. Ele depositou essa esperança em mim. Porque ele tava lá, ele não queria que o Shin salvasse ele no final das contas. Ele queria que o Shin vencesse a guerra. Porque o que não importava se ele fosse ficar vivo, desde que a irmã dele tivesse um lugar seguro pra permanecer. E sabe, nossa. Cara, que anime lindo. Lindo, lindo, lindo. Todas as motivações, todos os dramas. Ah, É isso. é isso. Foi maravilhoso, gente. Foi Isso aqui é maravilhoso foda. acompanhar esse anime. Vamos continuar falando, foda-se. Último recado do tio da Lena. Eu cheguei à conclusão de que era isso, de fato. Um dia ele foi a Lena, mas ele foi esmagado. E ele fala pra ela, eu vou te dar mais um tempinho, até o Império te esmagar, e vamos ver até onde você vai com isso. E ela entendeu o recado. Tanto que aquele conector que ela tem, que ela conseguiu sincronizar com todos os 86, provavelmente era o conector dele. Porque ele era um comandante maior ali, né? Ele era um general. E provavelmente era dele aquilo ali. Ele tinha patente e autoridade pra fazer aquilo, e ele passa isso pra ela. Porque ele sabia que tava tudo acabado. E como ela era a única que ainda tinha esperança, ele passou pra ela. E foi o que salvou eles no final das contas. Ele provavelmente morreu, porque não apareceu mais ele. Não apareceu mais. Morreu lutando e cumprindo promessa com a Lena de dar mais tempo pra ela. E isso provavelmente foi o que deu tempo pra ela agir. E conseguir salvar o restante da Federação. Da República. Da República. E todos os personagens tiveram seu papel no final, você viu?
todos eles. Morreram poucos personagens aqui. Acho que o único personagem relevante que morreu é o Jin, né? E o tio da Lena. A gente tá entendendo que ele morreu. Assim, isso pra mim não faz o anime menos corajoso do que ele foi na primeira temporada. É porque, assim, morreram os que eram mais fracos, no final das contas. Então, como só sobrou os que eram muito bons, a chance deles morrerem era menor. E ainda assim, eles passaram apertado ali. Eles tiveram muita chance de morrer. E não morreram por experiência deles, sabe? Então não acho que o anime foi menos corajoso nessa segunda parte em matar poucos personagens. Porque... ele matou poucos personagens relevantes, mas muitos personagens morreram na guerra. Né? Porque eles colocaram na linha de fogo pra morrer os personagens relevantes. Frederica botando arma na própria cabeça. O Shin partindo pra cima do Morpho, sabe? Eles não morreram por quê? Porque tinha um porquê deles não morrer ali. O próprio Morpho salva o Kiri, ele salva a Frederica. Era pra ela ter morrido. Ele, é o que a gente falou, ele usa as últimas energias dele pra cumprir o dever dele, que é proteger ela. Ele é o cavaleiro dela e ele foi com isso até o final. Sabe? Consistência de personagem, é isso que eu tô falando. Isso é consistência de personagem. A mesma coisa que eu falo do Shin. Eu falei que meio que o irmão dele tava programado pra não matar ele. Mas assim, pra mim, eu ainda sustento isso. Que ele, enquanto máquina, ele seguiu uma programação pra salvar a cabeça do Shin. Entendeu? Por quê? O conflito que o irmão dele tinha era diferente do conflito que o Kiri tinha. Porque pra mim ali era o Kiri no controle da máquina. E no caso do irmão do Shin, não. Pra mim era a máquina no controle do cérebro, mas atuando conforme as convicções do cérebro. Você entende mais ou menos o que eu tô querendo dizer? Mas ali não. Era bem evidente pra mim que era o Kiri que tava no controle ali. Tanto que o irmão do Shin não entra num diálogo direto, do jeito que o Kiri ele entra num diálogo direto com a Frederica. Mas era pra você tá morta, sabe? E ele se questiona. É como se ele tivesse se tornado a máquina. Esse tipo de questionamento que ele tem, essa indecisão, essa hesitação, o irmão do Shin não tem enquanto máquina. Mas o Kiri tem. Era o Kiri ali no controle da máquina. Ele corta a conexão com o comando, lembra? Quando ele inicia a missão pra matar o Shin, ele corta a conexão. Ele fala, a partir de agora a conexão só será restabelecida após o término da missão. De propósito, porque ele queria até o fim matar o Shin, pra não ter interferência que teve da última vez que eles pedem pra ele cessar fogo e não matar o Shin. Dessa vez ele não queria isso, ele queria matar o Shin. Mas é por uma questão quase que egoísta. Porque assim como não sobrou nada pra ele queria que não sobrasse nada pro Shin. Só que depois que ele começa a entender as coisas, e ele salva a Frederica intencionalmente, não por um reflexo, sabe? Pra mim, o irmão do Shin salva ele por um reflexo. Porque ele queria, não por um reflexo de ser o irmão dele, mas porque ele queria preservar ali a cabeça dele. Porque ele tava indo pra fazer isso. Ele tava indo pra matar. O Kiri, ao contrário, ele não foi pra matar a Frederica. Entendeu? Ele poderia ter ido pra matar ela, ele não foi pra matar ela. Você entende a diferença entre os dois cenários? Por isso que, no caso dele, é muito consistente. Ele ia até o final com essa convicção. E ele usar as últimas energias pra salvar ela. E ela perceber isso, ela sentir isso. Ela viu que, ao primeiro momento, parecia um ataque, mas depois ela entendeu. E só o olhar dela, o sorriso triste dela, o sorriso de lamento, explica tudo isso pra gente, sabe? Putz, é lindo demais, faz demais. E, pra mim, o anime termina sem vilões. Quer dizer, tem a Legião, evidentemente, mas é uma máquina, então meio que... Mas o Kiri pra mim não era um vilão, sabe? Depois que você entende a convicção dele ali, era uma pessoa frustrada de não ter conseguido. Ele morreu no dia que ele viu o manto ensanguentado da Frederica, sem saber que ela tinha morrido de fato, sabe? Ele continuou vivendo na máquina com o propósito que ele tinha quando ele tava vivo, né? Que é lutar e matar todo mundo. Lutar pelo Império. Pra proteger... Que foi a última ordem da família real, né? Mais ou menos que a Frederica explica pra gente. O Ernest também. No início dessa segunda parte da temporada. E eles estão juntos de novo. É isso. Que final. Que final. Perfeito. A gente tem todo mundo. O Fido, a Frederica agora. Uma nova personagem. O Ernest, sabe? A comandante, o general lá que... por mais que eles... Parecesse que eles estavam tratando os 86 como ferramenta, não era isso. Eles estavam tratando eles como soldados, entendeu? Estavam lutando lado a lado. E eles vão até lá pra resgatar eles no final. Você viu? Sim. Que a Legião tá vindo atacar. E eles, sabe, eles aparecem. Nem dá tempo da Lena reagir. E eles foram até lá pra salvar eles, entendeu? Porque era a missão.
O Shin cumpriu a missão. Resgate. Imediato, sabe? Eles foram até lá. Provavelmente foram eles que salvaram os outros 5, sabe? A Angie, o Raiden. Sim, eles passaram pelo caminho, né? Eles passaram pelo caminho ajudando todo mundo. E tanto que a comandante fala, né? Não, eles já me deram O relatório deles. o relatório. Pode ficar tranquilo, Shin. Gente, é isso. Mais uma vez, muito obrigado por ter acompanhado com a gente. E aí, se vocês gostaram, deixe seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Compartilhem o vídeo e aguardem o próximo anime que a gente vai acompanhar. Exato. A essa altura do campeonato a gente já decidiu. Sim, Mas é isso aí, gente. é isso. Vamos nessa? Vamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.